Galera, é o seguinte, hoje a gente está aqui basicamente para conversar. A ideia, como vocês já devem ter percebido nesses vídeos que tem uma borda roxa aqui no canal, é ser uma conversa informal entre mim e vocês. E eu tô fazendo esse vídeo hoje porque eu quero muito saber quais são os jogos preferidos de vocês de todos os tempos no PlayStation 2. Deixa aqui no campo dos comentários, mas só vale citar 5 jogos. É isso que eu vou fazer para vocês também saberem quais são os meus 5 jogos preferidos de todos os tempos no PlayStation 2. Então, sem perder muito tempo, esse vídeo é para ser uma conversa completamente informal, é só pra gente trocar uma ideia mesmo, para eu poder conhecer um pouco mais de vocês e vice-versa. E no meu quinto lugar, eu tenho Resident Evil 4. Eu tô com tudo anotado aqui e o Resident Evil 4 ele ocupa esse lugar aqui pra mim simplesmente porque foi o primeiro jogo de PlayStation 2 que eu joguei no meu PlayStation 2. Contando um pouco resumidamente para vocês da minha história com Resident Evil, eu fui apresentado a Resident Evil por um amigo meu que é muito mais velho que eu, mas mesmo sendo muito pequeno eu já acompanhava ele jogando esse tipo de jogo e eu acompanhei a transição dele de Resident Evil 3 para Resident Evil 4, ou seja, a transição dele do PlayStation 1 pro PlayStation 2. E quando eu vi o Resident Evil 4 pela primeira vez sendo jogado na casa dele, mesmo que seja na versão inferior, que é a versão de PlayStation 2 quando comparada ao GameCube é uma versão inferior do game, eu fiquei fascinado. Naquela época a gente dizia que não existiam gráficos melhores do que aquilo. E por isso, quando eu finalmente consegui convencer o meu pai a me dar um PlayStation 2, o Resident Evil 4 foi o primeiro jogo que eu joguei sem nem pensar duas vezes. Foi o primeiro jogo que eu decidi, eu preciso desse jogo. Hoje em dia a gente até pode fazer pouco caso do jogo porque já tem remake dele e o remake é realmente muito bom e na minha perspectiva superou o jogo original, e também a gente pode fazer pouco caso porque ele transformou a franquia, né? Ele mudou o ritmo que a franquia seguiria dali pra frente. E isso, pra quem é fã dos jogos clássicos, acaba tendo um peso muito maior. Mas mesmo sendo fã dos jogos clássicos, a sensação que o Resident Evil 4 original criou foi muito única naquela época. Você ter a mira posicionada sobre os ombros do Leon, cara, era algo único. O jogo dava um impacto muito mais realista apenas por conta desse aspecto da gameplay dele. Não era apenas pelos gráficos, ele tinha esse elemento de gameplay que deixava ele com essa pegada mais realista. E como a ideia dos jogos do gênero de survival horror sempre foi te imprimir uma experiência de filme, o fato do jogo ter esse aspecto realista também na gameplay e não só nos visuais, corroborou muito para isso. Ele era realista num aspecto geral, com exceção dos inimigos e tudo mais, porque a gente sabe que é uma história fictícia, mas no âmbito geral você se sentia dentro de um filme, e por isso naquela época muita gente dizia que não iria existir um jogo mais realista do que aquilo. Agora eu tô vendo aqui na minha lista, porque foi uma lista que eu fiz completamente no impulso para poder ser justo com vocês, porque eu quero que vocês sejam pegos também no impulso, ou seja, vocês estão vendo esse vídeo e eu quero que vocês comentem aí no campo dos comentários quais são os jogos preferidos que vêm assim, de primeira na cabeça de vocês, sabe? E foi isso que eu fiz comigo também, pra gente fazer uma dinâmica bem justa aqui. E eu tô vendo que eu coloquei God of War 2, mas não necessariamente apenas porque ele é um jogo incrível e que na época todo mundo tava dizendo que ele era um jogo de PlayStation 3 e não de PlayStation 2, mas porque eu tenho uma história mais afetiva com esse jogo. Na época que God of War 2 foi lançado, eu comprei a versão da feirinha desse jogo, e essa versão ela travava em um dado momento dele, quando você chegava na ponte antes de enfrentar o Icarus. Quando você chegava naquela ponte, nessa versão que eu tinha, a animação com o Icarus não acontecia e você não conseguia seguir em frente. E qual era o grande segredo de God of War 2 nesse caso? A versão original do jogo ela foi lançada com uma mídia de 8.5 GB. As mídias tradicionais do PlayStation 2, as mídias em DVDs, vinham com 4.7, ou seja, essa versão de God of War que eu comprei não era uma versão completa. Só que aí depois eu comprei a minha versão completa e eu percebi que as cutscenes vinham com uma qualidade muito reduzida. E aí eu me dei conta que na feirinha os caras conseguiram fazer um trâmite danado, reduziram a qualidade das cutscenes para poder fazer o jogo caber numa mídia de 4.7 GB e não numa mídia de 8.5, porque era muito mais cara. Bom, de todas as formas eu consegui jogar pela primeira vez o God of War 2 inteiro com essas cutscenes com uma qualidade relativamente reduzida, eu diria que bastante até, e a minha experiência foi impactante para poder dizer o mínimo. Ver o Kratos no final do jogo subindo o Monte Olimpo e criando aquela expectativa para o que a gente iria encontrar no PlayStation 3, porque a gente sabia que o próximo jogo iria ser lançado para a nova geração porque já era fim de vida do PS2,
foi uma ansiedade que, sinceramente, na época eu nem me lembro de ter conseguido controlar, e por isso eu fiquei rejogando esse jogo diversas e diversas vezes. Acho que os gráficos de God of War 2, eles não necessariamente me impressionam pelas texturas ou pelos modelos dos personagens. Eu acho que os gráficos de God of War 2 me impressionam e me marcaram tanto naquela época pela direção de arte e por como eles conseguem fazer com que tudo tenha um dimensionamento muito maior do que o comum que a gente vê nos jogos daquela época. O tamanho das plataformas de alguns inimigos era tudo muito surreal, você sentia uma magnitude quando você estava jogando. E isso não era todo jogo que conseguia passar. E especialmente no meu caso, eu tenho uma certa fobia para coisas que são muito maiores do que eu, e eu já sou muito alto, então isso acabou me pegando bastante e me marcou também porque foi algo que eu consegui jogar mesmo que enfrentando essa dificuldade. Então toda a minha experiência foi impactada do começo até o fim. Eu não tinha como não colocar God of War 2 aqui porque ele conseguiu fazer feitos incríveis no PlayStation 2, mas além disso, ele tem um apelo emocional gigante na minha trajetória com o console. Mas o próximo da lista é um jogo que me fez chorar pela primeira vez no PlayStation 2, olha que coisa. E ele foi Fatal Frame 2. Pra ser muito honesto com vocês, eu não sabia se eu colocava o Fatal Frame 2 ou o Fatal Frame 3, mas eu acho que os dois jogos da saga, eles conseguiram me moldar enquanto gamer de maneiras distintas. No caso aqui do Fatal Frame 3, a gente pode dizer que ele foi um jogo que me ensinou a jogar jogos difíceis e que foi um jogo que conseguiu me abraçar também para dentro da trama de uma forma geral. No primeiro caso, que foi o caso de ser um jogo extremamente difícil, eu digo pra vocês isso porque esse jogo é extremamente difícil. Esse jogo tem puzzles que, pra época, uma criança de 10, 11 anos de idade, convencionalmente não conseguiria passar, entende? E eu consegui passar desses puzzles, com a minha clássica revista do lado, obviamente, com detonado, mas ainda assim passei. E conforme você vai jogando experiências cada vez mais difíceis, você acaba se adaptando a isso. E eu acho que hoje em dia eu tenho muita facilidade, não é qualquer survival horror que me impressiona nesse quesito, porque Fatal Frame 3 naquela época conseguiu me moldar bastante. Outro aspecto que eu acho que favorece muito Fatal Frame 3 estar nessa lista e eu ficar na dúvida de ser entre o Fatal Frame 2 e o Fatal Frame 3 é que o Fatal Frame 3 ele conseguiu me abraçar na narrativa de uma forma que eu acompanhei os backstages dele. Eu fui atrás das informações extras do que os desenvolvedores estavam pensando e acho que até por isso a gente pode dizer que esse jogo foi um dos principais contribuintes por me tornar obcecado por escrever histórias. Para vocês terem uma ideia, eu lembro que na 6ª série eu escrevi um livro baseado na história do Fatal Frame 3. Obviamente a história era original, mas ela tinha vários pontos, era um trabalho de língua portuguesa. Então eu aproveitei que a professora queria deixar a gente fazer esse tipo de atividade e me aprofundei. Escrevi um livro me baseando no Fatal Frame 3. Mas um outro ponto que me fez ficar tão obcecado pela lore de Fatal Frame 3 foi o fato de que Makoto Shibata, que é o diretor, produtor do jogo, enfim, ele conseguiu trazer as experiências da vida real dele, segundo ele, para dentro do mundo do jogo. Então você começa a fazer analogias de eventos paranormais que acontecem dentro do jogo poderem ter acontecido na vida de quem dirigiu e de quem produziu ele. E isso faz a gente começar a abraçar a narrativa para talvez imaginar que possa acontecer com a gente. Não sei, eu acho que esse foi o pensamento que passou pela minha cabeça na época. No caso do Fatal Frame 2, a minha história com ele é um pouco diferente, porque eu fui jogar o Fatal Frame 2 depois do Fatal Frame 3, depois de ter terminado o Fatal Frame 3. Então eu já sabia o que esperar mais ou menos, só que mesmo sabendo o que esperar no Fatal Frame 2, eu não sabia que eu ia ficar tão impactado com os eventos daquele jogo. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei travado numa parte do Fatal Frame 2 durante aproximadamente uns 6 meses, e não é exagero dizer isso. O Fatal Frame 2 funciona basicamente da seguinte forma: você está no vilarejo e você vai explorando as casas dos aldeões que uma vez foram vivos ali. Eles estão todos mortos. Só que chega uma parte que você está explorando uma casa que tinha uma família que tinha 2 filhas gêmeas. E essas gêmeas, o espírito dessas irmãs gêmeas, começam a perseguir você pela casa. E nem sempre essa perseguição acontece de forma direta. Às vezes você está explorando o lugar e elas simplesmente aparecem do nada e ficam paradas na sua frente. O fato delas pararem na minha frente já me causava uma sensação de agonia que eu não consigo nem explicar pra vocês. Até hoje eu me lembro dessa sensação. Fatal Frame 2 foi um dos jogos mais macabros que eu já joguei na minha vida. Só que o contraponto dele é que ele consegue mesclar isso tão bem com uma história emotiva e que mostra
o laço das irmãs Miu e Maio, que são as duas protagonistas do game, que no final do jogo em si eu chorei, eu terminei chorando o jogo, porque eu me senti muito conectado com toda aquela história, e isso favoreceu tanto os sustos, como também favoreceu esse lado mais emotivo. E hoje em dia é muito difícil de encontrar um jogo que consiga transitar entre essas duas linhas de emoção tão bem, que são a tristeza e o medo, vamos dizer assim. Até hoje, se eu jogar o Fatal Frame 2, no final eu vou ficar no mínimo triste, mas há grandes chances de eu chorar. Eu já chorei em live, pra vocês terem uma ideia. Enfim, Fatal Frame 2 é um jogo marcante e Fatal Frame 3 também é. Eu não consigo escolher entre os dois, mas eu precisava fazer essa menção aqui deles, porque não tem como eles não estarem na minha lista. E aí eu tô vendo aqui com uma certa dor no meu coração que a gente já tá no segundo lugar e mais uma vez o cenário se repetiu. E é impressionante como o PlayStation 2 conseguiu ser um console que abraçou tantos jogos marcantes a esse ponto. Essa geração foi incrível, eu não consigo escolher um jogo específico dessa franquia que eu vou falar agora. Um é por mérito total, a gente sabe que é quase um senso comum dentro da comunidade, e o outro eu tenho um apego muito emocional com ele e eu vou explicar pra vocês o motivo. Vamos lá, o segundo lugar fica entre Silent Hill 2 e Silent Hill 3. Num consenso geral, a gente vai chegar à conclusão de que o Silent Hill 2 é melhor. Mas o Silent Hill 3 ele tem um apego emocional pra mim e por isso que eu vou falar um pouquinho dele primeiro e por que eu acho que ele precisa dividir com o Silent Hill 2 esse lugar aqui. O Silent Hill 3 ele foi basicamente o Silent Hill que me ajudou a embarcar na franquia de fato. Se não fosse o Silent Hill 3 eu não teria jogado Silent Hill 1, eu não teria jogado Silent Hill 2, eu não teria jogado Silent Hill nenhum, porque o Silent Hill 3 de uma forma geral ele é um Silent Hill muito mais fácil que os 3 primeiros. Pra ser muito honesto, eu acho que ele é até mais fácil que o Silent Hill 4 em alguns pontos. E isso me ajudou a terminar ele muito mais tranquilamente do que todos os outros. Eu fiz uma tentativa com Silent Hill 1, não consegui jogar, fiz uma tentativa com Silent Hill 2, fiquei travado em dado momento, e no Silent Hill 3 não, foi tudo muito fluido. E a minha experiência foi fluida não só na gameplay, mas também na narrativa. Eu consegui entender, mesmo tendo muito pouco conhecimento e mesmo sendo muito novo, toda a trama do jogo, toda a trama principal, vamos chamar assim, sem entrar nas profundezas da série. E isso eu acho que acabou me prendendo muito ao Silent Hill 3 e eu acho que ele é um grande jogo. Mas outra coisa que me faz ficar tão abraçada a esse Silent Hill é a realidade alternativa dele. Pra mim, essa daqui é a melhor realidade alternativa de toda a franquia. O Silent Hill 3 ele traz cenários avermelhados, grotescos, e isso me dava muito medo quando eu jogava na época. Quando eu ia pra realidade alternativa, embora eu amasse o jogo, eu salvava o meu progresso e deixava para uma outra oportunidade. Tem uma parte, inclusive, que a gente está no edifício em construção, que a nossa passagem está bloqueada por um monstro. E a gente precisa passar daquele monstro para poder seguir a jornada no jogo, né? E eu lembro que nessa época a gente estava na realidade alternativa e eu não conseguia passar do bendito do monstro porque eu não conseguia explorar o lugar porque eu tinha muito medo da exploração do lugar. Tudo nesse Silent Hill é muito agoniante, os sons, os cenários, tudo te expulsa do lugar. É quase como se o jogo não quisesse ser jogado por você. E se você realmente quiser jogar, você vai ter que enfrentar tudo o que ele vai te propor. E acho que o Silent Hill 3 ele ocupa esse lugar pra mim justamente por conta disso. Já no caso do Silent Hill 2 a história é diferente, porque o meu amor por Silent Hill 2 ele foi crescendo ao longo do tempo. Primeiro, eu posso dizer pra vocês que ele me pegou por conta da paz que ele consegue passar. Estranhamente, ele é um jogo que te passa paz. Eu não sei explicar bem pra vocês, mas explorar as ruas de Silent Hill nesse jogo te passa uma sensação de paz. Explorar os ambientes inóspitos, apesar de ser uma experiência macabra, estranhamente também consegue passar uma sensação de paz, de solitude e não necessariamente de solidão. E eu me identifico muito com Silent Hill 2 por conta disso, mas não o bastante, o Silent Hill 2 me ajudou muito a lidar com o luto. Há alguns anos atrás eu perdi minha mãe e o Silent Hill 2 ele foi uma experiência que me fez entrar, embarcar e estudar a psicologia do luto e entender como as coisas funcionavam e saber como os 5 estágios do luto iriam se apresentar para mim ou estimar alguma coisa, como eles poderiam se apresentar para mim, para eu poder saber como passar por aquilo. Eu faço terapia, então isso me ajudou bastante. E o Silent Hill ele tem esse impacto na minha vida e foi crescendo dessa forma porque eu fui de alguma maneira me encontrando dentro do jogo. E acho que um jogo conseguir fazer isso é no mínimo um feito inacreditável. Eu consigo me ver dentro de Silent Hill 2.
por algum motivo, não sei qual foi a mágica que eles fizeram. Mas para poder ir para um primeiro lugar aqui, eu tô vendo um jogo que eu coloquei no susto nessa lista, porque eu não ia colocá-lo, mas não tem como não colocá-lo. É um jogo de uma franquia que foi revitalizada graças a ele. Tomb Raider Legend é a nossa menção honrosa. O Tomb Raider Legend conseguiu modernizar toda a experiência dentro da franquia, ele conseguiu salvar a franquia do fracasso e também serviu de modelo para diversos outros jogos. Essa gameplay que a gente vê da Lara pulando de uma plataforma para outra sempre existiu em Tomb Raider, mas o Tomb Raider Legend conseguiu tornar isso tão moderno que serviu de modelo para os jogos que a gente vê até mesmo nos dias de hoje. Então a gente pode dizer que o Tomb Raider Legend ele foi um jogo revolucionário de certa forma na exploração dos jogos. Se não fosse ele, talvez franquias como Uncharted não teriam esse mecanismo de pular de um lado para o outro e se agarrar em bordas que tem hoje em dia. E tudo isso se deve a Tomb Raider Legend. Além do mais, é uma das minhas franquias preferidas de todos os tempos, apesar de hoje em dia eu não acreditar que ela está indo por um caminho muito positivo nas mãos da empresa que ela está agora, mas ainda assim é uma franquia que eu não tenho como não mencionar, porque Tomb Raider Legend foi um jogo que eu joguei bastante por ser o retorno de Lara. Foi um jogo que me marcou bastante porque foi um dos primeiros jogos, se não o primeiro jogo do PlayStation 2 que trouxe uma personagem que conseguia interagir com o ambiente no PlayStation 2. E na época eu achava aquilo incrível. Era a definição da nova geração. Para quem tinha acabado de comprar um PlayStation 2, acreditem, isso era a definição da nova geração. Ver a Lara saindo molhada da água ou se sujando conforme ela rola pelos ambientes era algo que não se via naquela época. E se hoje em dia a gente consegue encontrar isso nos jogos, a gente também tem que dizer que se deve muito a Tomb Raider Legend especificamente, porque ele foi um precursor nesse sentido. O primeiro lugar está ocupado por um dos jogos que eu devo dizer para vocês que provavelmente foi um dos jogos que eu mais terminei na minha vida, se não foi o mais. Eu acredito que esse daqui foi o jogo que eu mais terminei na vida, e não é exagero, eu tô falando de Metal Gear Solid 3. Pra quem não sabe, eu sou muito fã declaradamente de Hideo Kojima, não escondo isso de ninguém, eu acho ele um gênio, eu gosto de como ele constrói as narrativas, eu gosto de como ele se preocupa em colocar as narrativas num lugar em que você consiga não apenas se identificar de alguma forma, mas também procurar se identificar. Ele abre margem para isso nas narrativas dele, ele também abre margem para mensagens subjetivas. Não é apenas uma história, é uma história que você precisa entrar a fundo para poder perceber o que ele de fato está querendo passar com a mensagem que ele está escrevendo ali. E por isso que eu sou muito fã de Hideo Kojima. Mas não só isso, Metal Gear Solid 3 ele foi um jogo que pra mim foi revolucionário, porque naquela época eu não encontrava nada igual. O ano era 2004, eu já tinha visto diversos outros jogos realistas, mas o Metal Gear Solid 3 ele conseguiu colocar o realismo num outro patamar, e digo mais, fazendo isso num PlayStation 2. Poucos são os jogos, por exemplo, que a gente encontra hoje em dia, que a gente consegue ver uma física aplicada numa vegetação tão boa quanto a gente vê no Metal Gear Solid 3. Raros são os jogos que fazem isso, e a gente está falando de um jogo de PlayStation 2. Esse jogo conseguiu de fato levar o hardware do PlayStation 2 ao limite, mas não só isso. Tem uma coisa que me pega muito no Metal Gear Solid 3, além da história dele, além dele apresentar os personagens dele de forma com que você se sinta abraçado por esses personagens. Até hoje eu me lembro de muitas das falas da The Boss, por exemplo, que é uma das personagens femininas mais incríveis dos videogames, na minha opinião. Eu gosto muito também da liberdade que ele te dá para você poder explorar o cenário ou para você poder se infiltrar nos campos inimigos. O que eu quero dizer com isso? O Metal Gear Solid 3 ele é essencialmente um jogo de stealth, mas quem está jogando aquele jogo é uma pessoa humana. Então você entende o que eu quero dizer quando o Kojima procura deixar uma margem para você se identificar nos jogos dele? Você pode jogar o Metal Gear Solid 3 de maneira furtiva, ou você pode tentar atirar em todo mundo e ver se dá certo ou não, se isso for uma característica sua, se você preferir jogar o jogo assim. E ele te dá ferramentas para poder jogar das duas formas, da maneira como você preferir jogar. E é isso que eu acho mais incrível no Metal Gear, e talvez por isso eu tenha terminado ele tantas vezes. Além disso, tem um outro ponto que me pega no Metal Gear Solid 3 especificamente, que é o fato dele parecer um filme, muito mais do que todos os outros jogos. Eu volto e meia comento aqui pra vocês da capacidade do Kojima de trabalhar ângulos de câmera para poder fazer as coisas de maneira mais cinematográfica. Só que o Metal Gear Solid 3 fez isso e também fez de maneira com que inibisse algumas limitações técnicas do PlayStation 2, como foi o caso das expressões faciais, que por conta do poder gráfico do console não era algo tão abrangente como
como a gente vê hoje em dia, e para poder passar as emoções de maneira correta, o Metal Gear Solid 3, mais do que qualquer outro Metal Gear na saga, trabalhou muito bem os closes dele nos olhos do personagem. Os olhos dos personagens, de uma forma geral, passavam as emoções que a cena demandava. E isso era incrível, cara. A gente tá falando de um jogo de 2004 rodando no PlayStation 2. Até hoje é muito difícil você conseguir encontrar jogos que tenham feitos tão incríveis assim como os de Metal Gear Solid 3 teve no PlayStation 2. Mas enfim, eu quero saber aqui no campo dos comentários quais são os 5 jogos preferidos de todos os tempos de vocês no PlayStation 2. Mas só vale 5, não vai trapacear que nem eu fiz, beleza? Esse daqui foi um vídeo basicamente pra gente conversar, a ideia é eu fazer mais vídeos desses pra gente interagir, trocar uma ideia, eu saber um pouco mais do gosto de vocês. E a gente com toda certeza vai se ver numa próxima. Até lá!